Minhas amigas, que tema hoje do Trigueiro, viu? Boa noite, oficialmente, né? Agora que está começando, boa noite. Hoje, de novo, grupo de estudos do Amave, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, estudo da obra do Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, num capítulo que olha, é um capítulo chave, na minha humilde opinião, dessa obra. É um capítulo que trata sobre poluição e psicosfera. Duas coisas, dois tipos de ambientes, não é? No planeta Terra que estão hoje, que estão atualmente altamente sensíveis, sabe? A tudo que acontece no mundo material e no mundo imaterial no nosso planeta, não é? Então vamos lá, pedindo aqui a Francisco, a todo mundo que a espiritualidade que ajude a gente a entregar esse recado e que seja útil assim para todas, né? Para todos nós que somos aí. Puxa vida, vocês são especiais demais, né? As heroínas da resistência, as carrapatas aí pelo meio ambiente, pela vida, não é? Então vamos nessa. E assim, eu começo com uma imagem que eu vi no Instagram esses dias, que eu achei fantástico, eu achei interessantíssimo começar com ela, que é para enganar aquelas pessoas que ainda não entendem a relação entre poluição, urbanismo, coletividade. Se não dá para convencê-los, confunda-os, né? Então, as lixeiras, os contentores, a gente coloca um adesivo escrito chão. Eu achei interessantíssimo. Um humor muito suave e educativo. E é o que a gente tenta fazer aqui, não é? Vamos tentar entregar informações aí sobre a poluição, sobre a psicosfera, sabendo que não queremos convencer a ninguém, não é? Mas vamos fazer aí algumas pontes bem importantes, tá, gente? Que o Trigueiro faz e que outras que a gente também entende serem importantes de fazer. Então, minhas amigas, visão ecológica, não é? Tem a visão ecológica e a visão espírita do meio ambiente. O Trigueiro traz isso muito bem. A ecologia, ela estuda os sistemas interligados do micro ao macrocosmo. Todo sistema, todos os ecossistemas, os biossistemas, é o estudo completo, uma visão holística de todo o meio ambiente, de toda a mãe Gaia, não é? E o Espiritismo expande essa visão do meio ambiente para o campo sutil, para o campo espiritual. Ou seja, o Espiritismo não deixa de tratar, como a gente sabe muito bem, não é? Das questões do meio ambiente, da ética animal, tem muita coisa na doutrina espírita sobre isso, mas expande isso para o campo sutil, para o campo espiritual. E é interessantíssima essa expansão. O Espiritismo, Kardec e depois toda a turma do século XX, Divaldo, Chico, toda a espiritualidade, Emmanuel, dezenas de espíritos e de médiuns trazem isso, não é? Essas conexões entre a vida em dois mundos. Uma vida que é uma vida só, não é? Mas que acontece em dois mundos. E aí, essa interconexão, mundo material com o mundo espiritual, indica que a qualidade do ambiente físico está diretamente, assim, ó, visceralmente ligada ao estado ambiental, psíquico e espiritual da humanidade. Não tem erro, não tem erro. O que a gente causa de poluição aqui no planeta fisicamente, ou o que nós causamos de benfeitorias, né? Não vamos falar só de poluição, aquelas situações assim que a gente está entregando verde, está entregando vida, está entregando os cantos dos pássaros, está entregando natureza para todo o ambiente do planeta, tudo isso está influenciando no meio ambiente espiritual. Se a gente estiver celebrando a vida do lado de cá, a psicosfera vai sentir como um espelho essa celebração da vida. E por outro lado, a poluição toda que a gente está causando aqui vai ter os seus danos também no mundo espiritual, na psicosfera, não é? Então, na verdade, a vida é um plano único. Não tem descontinuidade entre vida física e vida espiritual, não é? E assim, como não tem descontinuidade entre uma coisa e outra, nós sabemos então que em nome dessa paz, dessa saúde, dessa plenitude de vida, dessa felicidade, bem-aventurança, não é? De todas as criaturas do planeta, humanos ou não, nós temos que trabalhar nas fontes geradoras de benesses
que enriquecem toda a atmosfera e a psicosfera, e as fontes geradoras de problemas, de poluições, de crises, como essas que a gente tem trabalhado ao longo dos anos aí, o meio ambiente, a questão da ética animal, a saúde em todos os campos, a espiritualidade, o autoconhecimento, enfim, todas essas dimensões das crises que contribuem, seja para o bem ou seja para o não tão bem assim, para a nossa saúde, para o nosso elemento da psicosfera. E esse ponto aqui que está em destaque, espiritualidade e autoconhecimento, tem um papel assim crucial, fundamental nesse processo, nesse equilíbrio entre poluição do lado de cá e poluição do lado de cá, do lado de lá. E assim, eu chamo a atenção para a dimensão da espiritualidade e do autoconhecimento, minhas amigas, por quê? Porque nós estamos presenciando atualmente, vocês sabem disso melhor do que todo mundo, o fenômeno social e mental do cérebro podre, ou brain rot, não é? E a qualidade, né, do estado psíquico que, por conta dessa verdadeira enfermidade que é o cérebro podre, que é o brain rot, não é? Tira o foco das criaturas do trabalho em cada uma destas crises, não é? O que é o tal do brain rot? O brain rot vem de um desdobramento da análise de tudo que está acontecendo no mundo digital, não é? Todo mundo aqui, né? Telemóvel, redes sociais, rolando aqui, horas a fio perdidas gerando dopamina, aquela sensação muito rápida, passageira, fugaz, de um pseudo prazer por conta das mil e uma imagens, das mais variadas e pouco construtivas que a gente vê ali, que acabam limitando a nossa mente, limitando o cérebro, fazendo com que a nossa geração, não sei se vocês sabiam disso, eu soube e fiquei surpreso, a nossa geração atual é uma das primeiras nas quais os filhos têm QIs, quocientes de inteligência, menores do que o dos pais, e geralmente vinha num outro ritmo. Eu não tenho os números aqui, mas em síntese é isso. Está acontecendo isso, está acontecendo uma perturbação cerebral, digamos assim, não é? Na inteligência, no estado da consciência, não é? E do cérebro mesmo, da maquinaria cerebral e, por consequência, do espírito também. E aí, nesse sentido, eu trago aqui, a gente falou de tirar o foco, não é? De como a gente sai do foco e acaba perdendo oportunidades maravilhosas de buscar a espiritualidade e o autoconhecimento. Tem uma historinha que vem do hinduísmo, que o Krishna, né, o avatar Krishna, estava ensinando, treinando para a guerra o Arjuna. Krishna é um avatar, um espírito altamente elevado. O Arjuna, nós, né? O Arjuna nos representa. É o humano raiz. Então, o Krishna treinando a equipe no arco e flecha. Então, passava um por um, preparem as flechas, mirem no alvo. Era uma coruja de madeira numa árvore, sabe? Bem grande, com o olho bem destacado. E aí o Krishna dizia, vamos lá, fulano, está mirando? Ok. Tensione o seu arco e sua flecha. O que você está vendo agora? Ah, eu estou vendo os galhos das árvores, estou vendo o céu, estou vendo o sol. Então o Krishna dizia, para por aí, não dispara, não dispara, porque a criatura está fora do foco. E aí chegou na vez do Arjuna, o Krishna disse, tensiona o teu arco, tensiona a tua flecha. E aí o Arjuna se preparou aqui e o Krishna perguntando, e aí, o que você está vendo? Eu estou vendo o olho da coruja de madeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não era de verdade. Eu estou vendo o olho da coruja. Aí o Krishna diz, então vai lá, dispara. E ele dispara e acerta no alvo. É uma historinha muito singela para ilustrar, não é? A quantas anda essa nossa falta de foco, não é? Não nossa aqui, né? Porque esse grupo aqui tá aqui porque tem foco. Mas eu falo das massas, não é? Das grandes massas, do que a gente vê por aí no mundo afora, não é? Então aí, feito essa introdução, conceitos muito rápidos, né? Que todos já têm uma belíssima noção. Questão da psicosfera, não é? Tem um livro muito interessante de Zalmino Zimmermann chamado Perispírito, onde ele define, isso o André Trigueiro traz, ele define o que é a tal da psicosfera. É a aura humana,
ou fotosfera psíquica, isso é o André Luiz que diz, fotosfera humana, foi Leon Denis que criou esse conceito, e isso seria um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética. Envolve todo ser, encarnado ou desencarnado, e mostra qual é a realidade daquela criatura, realidade evolutiva, psíquica, emocional, física, se tiver encarnado, não é? E no dicionário de filosofia espírita, que eu não sabia que existia, eu soube lendo obra do Trigueiro, que é de Lamartine Palhano Júnior, ele vai mais além. Ele diz que é um campo de influência psíquica, ok? Mas é de um indivíduo, de uma pessoa, de um animal, de um vegetal ou de um objeto, de um ambiente ou mesmo do planeta inteiro. Ele amplia o conceito de psicosfera. E eu acho legal a gente trazer essa ampliação desse conceito para poder entender, poder chegar aqui aonde a gente quer chegar, onde o Trigueiro quer chegar nesse capítulo, não é? Fazendo a ponte entre poluição e psicosfera. Então, psicosfera é um conceito incrível. Eu acho, eu não entendo nada de física quântica, tá, gente? O meu cérebro, o lado da física do meu cérebro é atrofiado, ele não funciona, ele tem uma dificuldade imensa de entender isso. Mas eu acho que a tal física quântica vai um pouco por aí, sabe? Aquela questão da onda do campo, uma hora é onda, outra hora é partícula, e a gente influencia, se a gente olha para a onda, ela pode virar partícula. Se não olhamos, ela pode virar onda, sabe? Então, psicosfera, sei lá, talvez a psicosfera tenha ali um diálogo que a gente não conheça muito com a física quântica, não é? Quem sabe? Quem sabe um dia, né? A gente está avançando tanto nos estudos. Gente, tem tanto artigo no mundo acadêmico sobre mediunidade, sobre espiritismo, sobre espiritualidade, que vocês não fazem ideia. São milhares, se não dezenas de milhares nas últimas décadas sobre o tema. Então vejam que o meio acadêmico está se movimentando muito, muito forte. E é legal que é ciência pura, não é livre de dogmas e tal. Eu acho que vem coisa muito boa por aí. Bom, veio recentemente, não é? Vocês lembram que saiu uma notícia dando conta de que os médiums, eles têm uma genética diferente, não é? O gene da mediunidade. A ciência, lá no Brasil, Universidade de Juiz de Fora e a USP, dando conta disso. Ou seja, a ciência está chegando. Então, voltando para o tema aqui, gente, fiquem à vontade para Maria José, Carol, Franceline, Maria, Paula, Milena, fiquem à vontade para interromper, tá? O agente poluente. O Trigueiro fala o que é agente poluente, tá? É um conceito super importante para essa nossa noite de hoje. Ele define como poluinte toda substância ou agente físico que provoca, direta ou indiretamente, qualquer mudança ou efeito adverso no ambiente. E aí tem várias categorias de resíduos. Tem aqueles que geram problemas tanto no mundo material quanto no campo sutil. Então vejam que tem poluentes. Nós, digamos que eu fume, tá? Graças a Deus eu não fumo, nunca coloquei um cigarro na boca. Apesar de que minha mãe fuma muito, muito. Digamos que eu fume e ao mesmo tempo que eu fume, eu estou sempre raivoso, eu estou sempre rancoroso, irritado, então eu estou emitindo poluição em dois campos, no plano material, a maldita fumaça de cigarro, que me incomoda tanto, e no plano espiritual eu estou poluindo com os meus, com a fumaceira da raiva, com a fumaceira do rancor. Então, agente poluente é isso. É muito legal a gente ter presente isso. E nós somos fábricas ambulantes, não é? São unidades fabris emissoras de substâncias. A gente tem que trabalhar para que sejam emissões recicladas, digamos assim, não é? Sejam agentes reciclados, que a gente devolva para o ambiente uma substância benfazeja, não é? Não é fácil, né? Mas a gente tenta. A gente tenta. E aí, minhas amigas, vamos pegar um exemplo, tá, para falar de poluição, que é física, e um exemplo de poluição que é espiritual, tá bem? Isso está na obra Missionários da Luz. É uma visita que a equipe do instrutor Aniceto, se não me falha a memória, com o André Luiz ali incluso, faz a um matadouro na Terra, não é? Então aí tem o trecho aqui que o André Luiz fala disso, dando relato. Vejam só como ele vai dar um relato da poluição espiritual,
mas a gente vai fazer o contraponto também da poluição ambiental, não é? Diz ele, encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites. Pelas vibrações ambientes e espirituais, reconheci que o lugar era dos mais agradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. André Luiz na fase dele de convalescença espiritual, não é? Seguindo Alexandre, instrutor Alexandre, não era Aniceto. Seguindo Alexandre muito de perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos. E aí percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados e lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Então, minhas amigas, é uma passagem forte, não é? De André Luiz, mas nos dá bem a visão da poluição do lado de lá. A poluição emocional, a poluição vibracional, não é? A poluição fluídica que sai de um ambiente de extrema violência. Então, por exemplo, um matadouro, ele polui a psicosfera ao mesmo tempo em que também afeta tremendamente a atmosfera por conta da emissão dos gases dos nossos irmãos bovinos, não é? Da flatulência bovina, enfim, a biosfera por conta dos rejeitos, dos resíduos, né? Dessas fazendas, dessas unidades fabris, não é? A hidrosfera e a própria saúde física, porque vocês vejam só como afeta a rotatividade de mão de obra em ambientes como esse é altíssima. As pessoas não param lá, elas não conseguem trabalhar muito tempo lá. E quando saem, saem com algumas consequências psicológicas. E assim, minhas amigas, eu trabalho ainda junto à RPV, Rede de Proteção à Vida, que cuida da questão da saúde emocional, prevenção do suicídio lá em Santa Catarina. E a região sul de Santa Catarina tem um índice bem preocupante de suicídios. E, claro, eu não consegui fazer uma relação numérica com a quantidade de matadouros que tem lá, que não é pequena, com a quantidade de tentativas e suicídios na região. Mas eu me atrevo a dizer, sabe, que existe uma relação, existe uma influência. A gente sabe que isso impacta na saúde emocional das criaturas que trabalham num ambiente como esse. Então, nesse sentido, humildemente assim ofereço a vocês, tem um artigo que eu escrevi lá no MOVE chamado Mundo de Regeneração com Matadouros. É uma reflexão, é um convite para uma reflexão sobre isso. Se a gente acredita no tal mundo de regeneração, será mesmo possível que nesse mundo de regeneração ainda existirão não apenas matadouros, mas toda e qualquer unidade de produção industrial, econômica, fabril, que cause tanto mal na psicosfera, na atmosfera, biosfera, hidrosfera, enfim. Então fica um convite à reflexão. Quem quiser, eu passo o link desse artigo e tem muitas referências doutrinárias, enfim, e fala muito de evolução, já que o mundo de regeneração é o passo seguinte, seria o passo seguinte, não é, do nosso planeta. E as consequências, né, minhas amigas, disso tudo, não é? De um cenário como esse, por exemplo. No meio ambiente, já sabemos, a questão das florestas são derrubadas por conta da abertura de pastos, a redução que isso provoca na biodiversidade e os próprios rejeitos químicos, não é? Orgânicos, hormônios, medicamentos, enfim, que são o que saem, não é? Dessas unidades, dessas edificações sombrias. Nós temos a saúde total, né? No campo da saúde, as doenças psíquicas, que já mencionei, as zoonoses, que são aquelas doenças que estão no reino animal, mas que migram para o reino humano, não é? E provocam epidemias e pandemias. Claro, Maria, vou com prazer, te mando o link, sim. Poxa, uma honra. Faça crítica, tá, Maria? Por favor, tudo que eu mando aqui é para criticar mesmo, dizer, Roberto, isso aqui não está legal, Roberto, isso aqui pode melhorar, porque vocês têm muito conhecimento, sabe? Então, assim, vai ser uma ajuda tremenda, tá? Eu te mando sim. Na dimensão da vida social e política, nós temos aí, relacionado a essa questão dos matadouros, esse exemplo aqui, esse estudo de casos de poluição e psicosfera, nós temos
fortes lobbies, não é? Ó, a Carol colocou no chat aí, viu, Maria? Obrigado, Carol. Carol colocou o link aí. Obrigado, Já Carolzinha. vou copiar. No campo social e político, nós vemos atitudes bastante discutíveis, movimentações bastante corruptas, vamos dizer assim, sabe? Por conta das bancadas, poderosas bancadas do agronegócio no Brasil e no mundo, que defendem interesses outros que não os interesses da coletividade, não é? Isso acaba provocando consequências muito, muito complicadas. No campo das opressões de toda a ordem, você sabe quem mais se sujeita ao trabalho nesses ambientes dos matadouros? Claro, são os oprimidos, são aqueles que não se veem em condições de trabalhar em alguma outra atividade e acabam tendo que abraçar o que tiver para colocar o pão nosso de cada dia. Então, essas pessoas que se sujeitam a isso, né, esses irmãos, eles são uma fatia importante dos oprimidos da nossa sociedade. E no campo da ética animal, nem se fala, não é? Nem se fala. Eu preciso conter a emoção para falar disso, porque é especismo puro. A gente vai um dia superar, isso eu não tenho dúvida alguma, vai superar esse momento de imposição de uma vida antinatural, não é? A esses nossos irmãos. Um dia a gente vai entender que isso tudo faz mal, obviamente, para eles, não é? Mas faz mal também para nós, para toda a nossa jornada nesse planeta. E aí, gente, vamos. Vocês... Ah, Ana Paula, diga aí, minha amiga. Muito rápido. Nós vamos ter uma próxima palestra com a Inês sobre, não sei dizer exatamente qual o dia, mas sobre a existência da alma nos animais. Portanto, é uma reflexão que os espíritas fazem, mas que fica um bocadinho coartada, porque nós fazemos a reflexão sobre o facto de que o animal tem alma, sofre, exprime dor, exprime amor, instintivamente ou não, protege a cria, como protege semelhantes, e até temos muitos relatos de que o animal protege outras espécies, não é? Não é lógico? O cão que protege o gatinho, o gato, enfim, por aí fora. O desafio é, isto para espíritas, o que é que fazemos dessa reflexão sobre a alma dos animais? Excelente, Ana Paula, excelente. Deixa eu contar uma coisa, vou pedir as... Ah, a Francelina caiu, tomara que ela volte. Vou pedir as vibrações de vocês, tá? Lá no Move, nós estamos fazendo um trabalho robusto de tradução de todo o conteúdo do site para o espanhol e para o inglês. Para o espanhol está quase pronto, para o inglês está a caminho. E aí surgiu o irmão querido que está nos ajudando nessa tradução da parte do espanhol. Ele sugeriu, não tem um livro impactante sobre a alma dos animais que a gente pudesse traduzir para o espanhol? Eu disse, tem. Doutor Irvênia Prada, né? Maria conhece. Doutor Irvênia Prada, a questão espiritual dos animais. É isso? É isso, né? E a gente está conversando com a doutora Irvênia para ela conversar com a editora para ver se eles dão ok para a gente traduzir para o espanhol. E também já traduzir para o inglês também, né? Vamos aproveitar o trem, vamos traduzir tudo. Já pensou? Interessante, vai ao encontro da demanda da palestra que a Ana Paula está trazendo. Então vibrem, tá? Para que dê certo isso. Nos ajudem nas Vamos vibrações. para italiano também? Ah, e aí eu gostaria muito, mas aí cadê braço? Mal vai ter braço para o espanhol e para o inglês, e fora a língua, que eu não domino. Eu ofereço-me para italiano, mas primeiro tenho que ver o conteúdo. Sim. Opa, então tá, vamos em frente, vamos levar isso. Porque a gente tem que internacionalizar isso. Não dá para ficar só no português. Eu entendo que isso é urgente de ser internacionalizado. E aí vai ter a página do Move em inglês e em espanhol. A nossa página aqui do nosso Amave já tem lá, né? Quem entrar lá no projeto amave.org vai ter. Tem inglês, tem português e a tradução automática, não é? É um plugin. Isso, a Carol confirmando que já tem. Isso já tem no site do Amave, viu? Então, quem quiser navegar por lá, fique à vontade, navegue à vontade e compartilhe. E aí, minhas amigas, tem um cientista, um filósofo
e teólogo sueco chamado Emanuel Swedenborg. Ele nasceu um século antes de Kardec. Ele veio antes, mas com as ideias do Kardec. Eu tenho certeza que esses dois se conversaram na espiritualidade. Eu aposto todas as minhas fichas, sabe? Porque o É Swedenborg, um, ele tem uma obra. desculpa, é um precursor do espiritismo. Está entre os precursores do espiritismo. Swedenborg, sem dúvida, Grandes, sim. sem dúvida. E uma obra robusta. E ele mesmo tinha habilidades mediúnicas, né? Ele projetava, tinha consciência da sua projeção astral, tinha clarividência. Então, ele uma vez, e essa frase é legal porque ilustra aqui o que a gente está conversando, numa projeção astral, ele descreveu a existência de uma densa nuvem ao redor da Terra, uma nuvem psíquica, e essa a densidade da nuvem era por conta da grosseria psíquica da humanidade. Olha o Swedenborg nos chamando de grosseiros, né? Bom, mas ele tem razão, né? Do jeito que anda a coisa. Então, fantástico, Swedenborg. E tem um filósofo, deixa eu ver se eu fiz a menção aqui. Ah, fiz sim. O Immanuel Kant, ó, o Immanuel para todos os lados aqui, né? O Immanuel Kant fez um livro, Sonhos de um Visionário, onde ele critica, faz uma análise entre outros, do Swedenborg. E eu acho que, não me lembro se não é só dele, do Swedenborg, ou de vários, mas com uma ênfase no Swedenborg. O Kant ele ficou muito impactado pelas ideias, pelo que o Swedenborg descobriu, escreveu. Então, essa obra de 1766, Immanuel Kant analisa e critica Swedenborg, e ele aborda o tema, bom, ele é prussiano, não é? Da antiga Alemanha, cético, às vezes irônico, questionando a validade das experiências e tal, mas, de alguma forma, ele se interessou pelo tema, não é? Se ele não se interessasse, ele não falaria sobre isso. E tenho certeza que já na espiritualidade, estou cheio de certezas hoje, né? Certeza é um negócio que não é legal ter, mas eu tenho alguma confiança de que o Kant na espiritualidade já atualizou-se em relação a várias questões da ciência espiritual, não é? E a ecologia profunda, que é um conceito bem legal, é um livro, estou lendo um livro chamado Ecologia Profunda, e estudando, resumindo, para trazer aqui, né, nas nossas conversas, nas palestras também, a ecologia profunda prega uma abordagem filosófica diferente da nossa conexão com a natureza, afirmando que tudo está conectado a tudo. É aquilo que a gente vem falando. Outros falaram com imensa propriedade, não é? A gente vem conversando sobre isso. Tudo está ligado a tudo, não tem compartimentalização. E olha só que barato isso aqui. Nesse livro, Ecologia Profunda, eles fazem uma analogia que eu achei interessantíssima e vou levar adiante, estou entregando aqui para vocês. Tem muito pronto-socorro no planeta Terra e tem poucas maternidades. Como assim? Tem muito pronto-socorro, muito entre aspas, não é? Tem muito pronto-socorro no sentido de atender os efeitos, apagar incêndio, resolver as consequências mais dramáticas, mais dolorosas do que nós estamos fazendo para com o meio ambiente, e tem pouca maternidade, ou seja, tem pouca geração de princípios, de trabalhos, de iniciativas que trabalhem na causa dos problemas, dos desequilíbrios. Perceberam a analogia? Será que eu consegui? Tem muito pronto-socorro para apagar incêndio, ou seja, estoura um incêndio terrível na Califórnia, por exemplo. Vou pegar e queimou as mansões lá dos milionários, queimou a minha mansão, inclusive. Eu estou com um problema seríssimo, né? Minha mansão foi para o espaço lá na Califórnia. Como se eu tivesse. Mal tenho aqui a minha em Guimarães, né? O meu T2 em Guimarães. Aconteceu um incêndio na Califórnia, pronto socorro. Bombeiros, iniciativas e tal, tudo bem. E cadê a maternidade? Cadê o ataque às causas, não é? No nascedouro dos problemas. Continua, embora a Califórnia tenha uma série de ações, do ponto de vista da sustentabilidade, muito interessantes, mas que nesse momento de Estados Unidos, que sabemos por quê, não é? As coisas não andam bem para quem defende a natureza por lá, não é? Mas essa analogia eu achei muito interessante. Muito pronto-socorro e pouca maternidade. Então, aqui, gente,
além de carrapatos defensores do meio ambiente, vamos ser também os construtores de maternidades, não é? Sejamos nós aí os construtores de maternidades, onde nós estivermos. O que mais? A Joana, né? A Joana, eu sou grato, Joana, todo santo dia. Na obra Após a Tempestade, ela tem um capítulo inteiro, cujo título é, sabe qual? Poluição e Psicosfera. E percebam uma coisa aqui, minhas amigas, a sincronia. A sincronicidade entre um fato importante que ocorreu no mundo em 1972 e o lançamento dessa obra. É um acaso? Claro que não. Joana está ligadíssima. Joana está ligadíssima. Em 1972 aconteceu em Estocolmo a primeira conferência do clima mundial, não é? Tem uma foto em preto e branco, inclusive, dos delegados, das lideranças mundiais conversando sobre meio ambiente. 1972. 2 anos depois, Divaldo recebe a psicografia, né, recebe as mensagens de Joana deste livro aqui, Após a Tempestade. Joana dedica um capítulo inteiro, então, poluição e psicosfera, a abordagem desse tema. Eu recomendo a leitura desse capítulo. Quem não tiver, eu tenho aqui em PDF, pode me pedir que eu mando. Joana dá um raio-x completo da situação e diagnostica a situação, sabe? É fantástico o que aconteceu. É uma situação em que a espiritualidade está atenta. Aconteceu na Terra, repercute na espiritualidade e a espiritualidade nos entrega uma pérola. E aí, uma das pérolas que tem nesse capítulo da Joana é essa aqui, ó. Esse conceito, gente, é incrível. Esse é o conceito de uma vida. Todavia, o homem ingere e desparte mais terrível poluição, venenosa como irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz, não é? Referimos-nos, diz a Joana, à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Meu Deus, a Joana não poderia ter sido mais feliz. Que termo é esse? Ecologia psicosfera. Poderia dizer psicosfera ecológica. Ela consegue fazer uma ponte, ela está assinando embaixo desse capítulo do Trigueiro, está assinando embaixo do nosso trabalho aqui na MAVE, está assinando embaixo de tudo que vocês pensam, conversam, fazem no dia a dia, em nome dessa ecologia, em nome da psicosfera. Então, gente, é incrível. Ecologia psicosférica. Isso aqui vai ser tema, sabe? Eu estou preparando uma apresentação, Joana, ecologia e psicologia, para dissecar isso, sabe? Dissecar Joana numa apresentação, numa palestra. E, claro, esse livro aqui vai tá dentro, não é? Ah, obrigado. Uma aguinha, porque para me solidarizar com a Maria Moraes, a minha voz está indo para o espaço também. Fala aí, Ana. Enquanto bebes, Roberto, foi um artigo à parte, tudo isto que li, muito pequenino, mas que dava muita relevância ao facto de se estar a notar a importância de todos os dias, individualmente, as pessoas estarem a falar e a passar voz sobre preocupações e soluções ambientais. Porque mesmo entre crianças, que perguntam nas escolas, aos professores, aos empregados, enfim, há toda uma movimentação interessante a nível individual. Portanto, aquela história do não termos poder individualmente, etc., está cada vez mais a cair por terra. Cada vez estamos mais a perceber que a nossa conexão, e lá está, a psicosfera vai depender das nossas ondas vibracionais, não é? Perfeito, minha amiga. É isso aí. Muito bom, Ana Paula, ter trazido isso, sabe? Valorizar o individual, valorizar aquilo que cada um de nós pode fazer, um pouquinho que seja. Nossa, parece que a gente estava ensaiado, Ana Paula, porque eu antes de começar aqui, eu estava pensando, não é? Roberto, não te angustia tanto, ou tenta não te angustiar tanto pelo cenário atual das coisas. Por quê? Porque a gente está vivendo não uma corrida de 100 metros rasos, a gente está em meio a uma maratona, é corrida de longo prazo, de longa distância. A gente não vai encerrar em 10 segundos ali, sabe?
Nós vamos levar um tempo. Então, se colocar isso na cabeça, que vai ser um trabalho não só dessa vida, vai ser de vidas, não é? Eu acho que é um consolo. Eu me senti consolado quando eu pensei nisso. Então, faz todo sentido, Ana. Começa no indivíduo e a gente tem que todo dia falar nisso. Todo dia. Todo dia. Não entregar, semear, jogar o vento. O vento vai levar para algum lugar e nesse lugar vai germinar. E aí, aqui, né, esse capítulo 3 aqui do livro da Joana, ela fala, olha só como ela é direta. Ela fala de poluição ambiental, ela fala de uma preocupação global com isso, claro, repercutindo a Conferência de Estocolmo. Ela fala de lixo, de óleos, resíduos nos oceanos, rios, lagos e terra. Ela fala de poluição sonora, distúrbios psicológicos por conta da poluição sonora. E tem um trabalho, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um trabalho fantástico de mapeamento das regiões do planeta onde ainda existe paz sonora, sabe? Puxa, eu vou lembrar e vou colocar no grupo do WhatsApp depois lá, tá? O link desse trabalho. Ele descobriu algumas regiões que são santuários onde não tem ruído. Ruído é zero humano, é a natureza, é o vento, né? E hoje a gente sabe como é difícil isso, não é? Então, Joana falou da poluição sonora. Ah, e um detalhe, lembrei agora. Estatísticas, se não me engano, da OMS, são, no mínimo, e a estatística é difícil, é certeira quanto a isso, mas 18 mil pessoas morrem, desencarnam anualmente por conta de problemas da poluição sonora. Poluição sonora em si ou seus distúrbios psicológicos, consequências dela. Veja que não. E tem mais, lembrei de outra coisa. Isso tem impacto na biodiversidade. Há espécies, naturalmente, que estão se lascando por conta do barulho que nós fazemos. Então, há perda, a possibilidade concreta de perda de qualidade de vida ou perda de espécies mesmo por conta disso. E a Joana fala, olha aqui, ó, ela fala em riscos à vida vegetal, animal e humana devido aos resíduos excessivos, a tudo que está aí permeando o nosso planeta. Ela fala de desperdício e desigualdade. Ó, a Carol colocou no chat, luz e ruído. A luz também. Luz e ruído. Impacto direto na biodiversidade, é verdade. Tem projetos aqui pela Europa que. Acho que até na Holanda teve. Talvez, eu não me lembro se era na Holanda, mas para trocar as lâmpadas de determinadas regiões por uma coloração diferente que não impacta tanto o reino animal. Eu não me lembro agora qual país, mas existe projeto nesse sentido. A Joana falou de desperdício. Olha, Oi. desculpa, olha, eu não sabia, por exemplo, que havia, agora acho que já proibiram, mas havia lâmpadas com mercúrio. Sim, Eu não fazia ideia, fiquei escandalizada quando soube. ainda? É assim. Caramba, caramba. O mesmo mercúrio que é usado nos garimpos lá na Amazônia que faz o que faz, né? Então a Joana falou de desperdício de recursos, contrastando com a miséria extrema de quem sobrevive, por exemplo, catando lixo. Olha como a Joana faz uma análise ecossociológica. Gente, maravilhosa, Joana. Eu estou aqui idolatrando, né, fazendo algo que os espíritas dizem para não fazer. Não estou idolatrando, mas é que a Joana é especial nesse sentido mesmo. Ela é uma voz diferente. Ela critica o consumismo, o egoísmo, que prioriza o conforto, a vaidade, em detrimento do quê? Do meio ambiente e da sociedade. Ela vai fundo. Fala da crise global de conflitos, impacto das guerras e da dependência do petróleo na economia, na geopolítica. Olha o que está acontecendo hoje. É petróleo que está gerando guerras, outras cositas más, não é? Por exemplo, em Gaza, eu nunca achei que eu fosse estar vivo para perceber que o setor imobiliário seria uma das origens de uma guerra, de um genocídio. E não é? Então temos um trajeto imenso aí pela frente, né? De recuperação. A Joana fala de fome e escassez de alimentos básicos por conta de uma má gestão dos recursos. Assim, poluição mental e moral. E ela já pula para a psicosfera, não é? Ódio, ambição, desamor é tão grave quanto a poluição ambiental, diz ela.
comportamentos em desequilíbrio, busca por prazeres imediatos. A gente acabou de passar por um carnaval, né? E navegar pelos portais da internet em tempos de carnaval é uma, é uma poluição terrível, né? A gente vê cada coisa em nome do tal prazer, não é? Busca pelo prazer imediato. Mas, enfim, vamos em frente. A gente vai chegar lá um dia, não é? A gente vai tornar o mundo sustentável em todos esses campos aqui um dia. Tomara que a gente esteja por aqui. E a poluição. Ah, eu sabia, eu tinha preparado aqui, eu tinha esquecido. Poluição sonora e psicosfera. Está aqui, gente, está aqui. Eu faço as coisas e esqueço que faço. Isso pode ser um problema mental, não é? O planeta está cada vez mais barulhento. O nome do ecologista que eu falei, Gordon Hampton, ele protege, tem uma iniciativa então que protege o silêncio natural da Terra em nome da saúde humana e não humana. Então, é insalubre o barulho, provoca ataque cardíaco, hipertensão, diabetes, derrames, demência, depressão. A Agência Europeia do Meio Ambiente fala, Agência Europeia, eu falei OMS, 48 mil casos de doenças cardíacas e 18 mil mortes ano por conta da poluição sonora. Não é pouca coisa. Ameaça mais de 100 espécies animais, uma interferência direta. Ruído de trânsito eleva os batimentos cardíacos das criaturinhas. Por exemplo, da lagarta da borboleta. Aquelas motoneves, sabe? De andar na neve, fazem um barulho gigantesco e estressam os lobos e os alces. Sob as águas, tem barulho embaixo do mar, gente. Nas profundezas, golfinhos e baleias perdem, às vezes, o senso de direção e encalham, muitas vezes em massa, por conta do ruído das embarcações, não é? E, assim, nos últimos 50 anos, segundo esse ecologista, esse cara é fantástico. A população dobrou, né, a gente sabe, e o tráfego aéreo, por exemplo, que faz um barulho insuportável, ficou 6 vezes maior. Então, assim, isso aqui está numa reportagem da BBC, é um podcast sobre o silêncio. Eu vou colocar depois no WhatsApp para vocês ali, tá? O link. E aí tem o site que é a Unesco do Silêncio, que é o trabalho desse ecologista chamado Quiet Parks, os parques silenciosos, quietinhos. Então, para vocês terem uma ideia, né? Joana falou em 74, século passado, de poluição sonora. 2024, 50 anos depois, a gente está falando disso. É ou não é incrível? É ou não o trabalho que a gente tem que fazer em nome do silêncio, né? E Joana diz mais, ó, além dessas fontes de poluição citadas, convém recordarmos, ela menciona aqui, ó, a de natureza sonora dos centros urbanos, produzindo distonias graves, contínuas, e por aí vai. Ou seja, Joana, esse é um trechinho do livro que a gente mencionou. Gente, deixa eu ver que horas são. Quase 9 horas. Já vamos encaminhar para o final para não cansar as minhas amigas que estão aí heroicamente, não é? Em frente ao ecrã. Então vamos finalizar já em seguidinha. Já que a gente está falando de psicosfera e poluição, isso aqui é bem interessante também. Recentemente nós encerramos uma jornada de estudos, a Maria Moraes participou aqui, nos ajudou muito nessa jornada, sobre atendimento fraterno, com a galera da Holanda, uma turma da Holanda muito especial. E aí, assim, de novo, o Trigueiro, numa outra obra, Viver é a Melhor Opção, ele diz o seguinte, que dentre as filosofias espiritualistas, o espiritismo é aquela que mais ricamente possui no seu acervo informações sobre a realidade existencial das criaturas que tiram a própria vida, não é? Tanto no plano espiritual quanto aqui, no plano material, as causas, as consequências desse autoextermínio, enfim, e a importância da gente agir na maternidade, lembram? Agir preventivamente nos diversos setores da sociedade para que isso se reduza, não é? Por que eu estou trazendo isso? Porque falar de psicosfera, falar de poluição é falar de saúde mental, é falar de saúde emocional, é falar de prevenção de suicídio também, no limite, não é, da situação. E falar de tudo isso, para vocês verem como tudo está conectado a tudo, como fala a Ecologia Profunda, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU, não é? A gente está falando aqui de saúde e bem-estar, o objetivo número 3. A gente está falando de vida na água, de vida terrestre, a gente está falando de cidades e comunidades sustentáveis, não é? Que a gente trabalhou no encontro do Amave Brasil, e por aí vai. Só para vocês entenderem, a gente mencionou essa questão da poluição e da psicosfera nessa jornada de estudos e compartilhamento sobre o atendimento fraterno. Só para vocês terem uma ideia de como essas coisas se ligam, não é? E Joana, de novo, nossa querida Joana, nesse livro aqui, tá? Após a Tempestade, naquele capítulo Psicologia e Poluição e Psicosfera, ela diz que o programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas já foi apresentado por Jesus, a quem ela chamou no livro de o sublime ecólogo. Chamou Jesus de o sublime ecólogo, que a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa, nos incomparáveis discursos e realizações de quem inundou a história. Ele, então, nosso sublime ecólogo, não é? Estabelecendo as bases para esse reino de amor, de harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões, não é? Então, o sublime ecólogo. Quem veio antes dele, quem veio depois, também bateu na mesma tecla. Então, veja como a gente precisa explorar Joana, né, no movimento espírita, enfim, trazer essa face da Joana ecologista muito, né, no movimento espírita e dar um jeito, que é uma coisa que eu faço sorrateiramente fora do movimento espírita, eu levo Joana para fora também, para outros ambientes, outras religiões, outros ambientes. Claro, aí tira um pouco a roupagem, não é? Espiritualista e leva os princípios dela. A gente tem que levar, fazer essa conexão, sabe? Psicosfera, emocional, meio ambiente, vida, biodiversidade, porque está tudo ligado. Está tudo ligado. E aí, Joana, de novo, ela diz que a Terra sairá do caos, ela nos dá esperança, a gente tem que ter esperança. Sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, o relvado repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol, o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador, de Jesus, o ecólogo, o Salvador perene de todos nós. E aí, deixa eu ver, eu acho que eu me passei aqui em alguma coisa, porque era para. Ah, exatamente. Deixa eu ver onde é que eu me passei. Porque tem aqui um hyperlink, mas a gente também já está chegando no nosso limite de horário, não é? Onde é que ia voltar aqui? Ah, Ah, ok. Roberto, Sim, sim, me achei. Me achei. posso rapidamente? Pode, claro. Quando agora falaste nesta mensagem que finalmente a Joana nos diz, a Terra voltará a ter ar puro, etc, etc. Com ou sem nós, né? Com nós ou sem nós. Exatamente. Portanto, aqui está, se calhar, aquele ponto de reflexão máximo que nós temos que fazer sobre o nosso nível de consciência naquilo que fazemos ou não ao planeta para merecermos ou não, para sermos ou não merecedores de voltar a pisar a terra. Não é? É aqui que depois acho que as coisas tomam a devida importância. Isso aí, é isso aí mesmo. Gente, minhas amigas, faltaria ainda, aqui a partir desse slide, eu faço uma ponte, eu faço uma conexão, aprofundando um pouco cada uma dessas situações, e acho que vai levar aí talvez mais uns 20, 30 minutos, e eu penso que eu não devo fazer isso com vocês. Então, se vocês mandam, não é? Vocês é que mandam, eu posso a gente pode pausar aqui e continuar daqui no próximo encontro, não é? E depois, lá no próximo encontro, dar início ao capítulo seguinte. E aí preservo, né, a saúde da Maria Moraes, preservo ali a minha querida Milena também, né, que está fazendo um esforço gigantesco para estar em frente ao ecrã, né, minha amiga? Então, o que vocês acham? Podemos pausar aqui e retomar no nosso próximo encontro. Vocês é que mandam, por favor. Eu sou o executor só. Digam.
Por mim, você pode continuar, mas não sei. Por mim também pode continuar. Quando eu não puder, eu desisto. Maria José, Carol, vocês mandam. Então eu posso... Diga. Eu nem me quero pronunciar. Estou muito cansada e estou a tentar estar o mais atenta possível, mas posso adormecer entretanto. Mas não tem problema, não tem problema. Eu depois vou tentar refletir sobre isto. Está bem? Por mim pode continuar também, não vai... Então tá, minhas amigas, eu vou continuar tentando ser um pouquinho célere sem ser exageradamente acelerado, não é? A gente tem aqui, nesse momento que a gente estava falando, pegando o exemplo dos matadouros, na questão do meio ambiente, as consequências do meio ambiente, aqui é título bem de informação, tá? Eu acredito que não será demorado, será breve. Informações aqui para vocês, tá? Esse quadro aqui da direita, que fala das terras habitáveis em relação ao meio ambiente, nós temos no mundo 104 milhões de quilômetros quadrados de terras habitáveis. É isso que dá para habitar hoje. Destes, 50 milhões de quilômetros quadrados são biomas, ou seja, a natureza, está lá. E 54 milhões de quilômetros quadrados destas terras habitáveis são antromas. O que são os antromas? São os biomas modificados pelo homem, não é? Antropoalterados, digamos assim. É ali o ambiente modificado pelo ser humano. Não é mais um bioma, é um antroma, é um lugar diferente, é um lugar artificial. Ou seja, metade, tá, das terras habitáveis. Dos antromas, dos 54 milhões de quilômetros quadrados dos antromas, 51 milhões de quilômetros quadrados são destinados à agropecuária. Não é pouca coisa, é muita coisa. Destes 51 milhões, nós estamos falando ainda de quase metade das terras habitáveis no planeta. Destes 51 milhões de quilômetros quadrados destinados à agropecuária, agricultura e pecuária, 40 milhões são utilizados para alimentos de origem animal. Ou seja, pecuária, gado. Ali é 40 milhões. E o resto, 11 milhões de quilômetros quadrados, é o que vai no prato. É todo o resto do prato. São todos os vegetais restantes. Então vejam como é uma visão proporcional muito interessante. Isso foi extraído daquele curso que eu comentei com vocês, o Colapso Ecológico, daquele professor do Rio Grande do Norte, lá no Brasil, as 16 aulas maravilhosas dele. Então dá bem conta do tamanho da encrenca, não é? O tamanho da encrenca do meio ambiente, o tamanho da encrenca em relação à biodiversidade, não é? A poluição, os rejeitos, a derrubada de florestas, não é? Diga aí, Ana Paula. Roberto, desculpa, porque é importante. Aqui, no gráfico anterior que mostraste, nós percebemos a falácia da pergunta, não conseguiríamos alimentar a humanidade caso se alimentasse de vegetais e de cereais. Então não conseguíamos. Estamos a falar de mais de metade do bioma a ser usado para produção agropecuária. Então, se estamos a usar mais de metade, quer dizer que, ainda que reduzíssemos esta metade, não é? Não era o resto do prato, não era aquele bocadinho. Era muito... Exatamente. Não é? Não percebo muito disso, mas aqui fica assim, já ali a ideia de que, pois, porque 70% da produção de grão animal passa pelo intermediário, que é o animal. Isso. Não passa diretamente para nós. E nós, se calhar, não íamos precisar desse 70%. Bom, aí depois entram outras questões, não é? Mais complicadas. Mas aqui dá-nos para refletir logo de imediato sobre isso, não é? Sem dúvida. Não sei, foi a primeira coisa que me veio à ideia. Disse, caramba, dados destes são claros
não é? Que o FAOJ pode, se calhar, analisar e daí tirar outras deduções, não sei. Sem dúvida. A fome é um negócio injustificável. Injustificável. Eu diria que a fome, entre outras vergonhas planetárias, é uma das maiores vergonhas, né, da humanidade. Assim, não era para ter fome, era para ter fartura. Era para ter fartura. Enfim, um dia a gente chega lá, não é? E depois, e vejam como a gente cai no canto de sereia do o mantra, não é? Do agronegócio. O agronegócio, quando sai raivoso a defender os seus direitos, e tem os direitos, os privilégios, ele diz que nós somos responsáveis por não existir a fome. Excuse me? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, isso que a gente precisa levar, né? A gente precisa levar isso adiante, essas informações, esses números, não é? Que mais, minhas amigas? Aí temos aqui a questão da saúde, não é? Da saúde total. A gente fala da saúde mental de quem trabalha nesses ambientes. E aí tem um relatório, vou passar rapidinho aqui, um relatório que trata dos funcionários dos matadouros que desenvolvem transtornos mentais. É um estudo profundo a respeito. Tá aqui, ó, tá aqui a fonte dele. É um artigo, não é? O impacto psicológico do trabalho nos matadouros, uma revisão sistemática da literatura. O estudo focou na prevalência de distúrbios de saúde mental, nos mecanismos de coping utilizados. O que é coping? É as ferramentas utilizadas para lidar com estes distúrbios mentais, com esse ambiente insalubre, e a possível ligação entre o trabalho em matadouros e a criminalidade. Não é pouca coisa. Então, esse estudo, ele está em inglês, enfim, mas tem muito material em português sobre esse estudo. E esse estudo indica que os trabalhadores, então, têm taxas mais altas de problemas de saúde mental, geram mais violência, inclusive violência doméstica, além de atitudes que apoiam a violência que gera criminalidade, bem como comportamentos antissociais e até mesmo de caráter sexual, ofensas sexuais. São medidas, viu, minhas amigas? Não é discurso vegano, são pesquisas, um meio acadêmico trabalhando com números, não é? Com estatísticas, com métodos. E aí, então, a tendência é o manejo de mecanismos maladaptativos de lidar com isso. Ou seja, mecanismos maladaptativos, o que é isso? É um mecanismo ruim, é o jeito ruim de lidar com isso, que é abuso de substâncias, os trabalhadores abusam de álcool, drogas, medicamentos para fuga disso que eles perceberam lá, não é? Disso que eles, desse ambiente com o qual eles lidam todo santo dia para ganhar o pão de cada dia. Ruminar pensamentos, o foco em pensamentos pesados sem encontrar soluções, isso acontece muito. O isolamento, evitar contato social e retenção de sentimentos, a gente sabe que isso faz um mal danado para a saúde psicológica, e a desumanização, isso acontece, desconectar-se emocionalmente do trabalho, aquilo virou banal, tratando, inclusive, não somente os animais, não é, mas colegas e amigos de uma forma mais impessoal, mais fria, mais desumana, podemos dizer assim, não é? Sem falar das longas jornadas, os ambientes insalubres, riscos de lesão, enfim, estresse pós-traumático, não é fácil. O que acontece aqui nesse ambiente não é fácil. E na dimensão social e política, aqui, rapidinho, tá? Estamos quase no fim. Falamos da bancada do agro, o Brasil, infelizmente, é um país que deixa passar, permite agrotóxicos que aqui na Europa, por exemplo, já estão proibidos faz tempo. Vejam só o malefício disso. Essa criatura, essa cientista, Larissa Bombardi, ela é uma heroína. Olha quem chegou, a Anabela. Querida Anabela, boa noite, seja bem-vinda. Bem-vinda, minha amiga. Eu sei que ela não vai poder abrir a câmera, ela vai só ouvir. A gente está aqui na finaleira, já finalizando, Anabela, falando um pouco das crises que ocorrem, todas as crises que advêm de um ambiente que polui tanto espiritualmente quanto ambientalmente. Por exemplo, um matadouro, viu? Pô, a Anabela é outra heroína, né? Chegou em casa agora do trabalho e já vai direto para o ecrã. A gente está falando disso, viu, Anabela?
Então, falamos aqui de como isso afeta o meio ambiente, como afeta a saúde, o trabalho, não é? Aqueles trabalhadores nos matadouros, sem falar dos próprios animais, não é? Para a minha vida. E agora estamos falando da questão dos agrotóxicos, a questão social e política, como a pressão, o lobby do setor agropecuário é forte e faz passar absurdos, como, por exemplo, os que são denunciados por essa cientista, ela é pós-doutora em Geografia Humana e autora do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Eu estou louco para ler esse livro, louco para ler. Mais um. Assim, ela vai no ponto. Ela vai no ponto. Ela diz que temos um governo que se propõe progressista, o governo brasileiro atual, não é? Refém de uma estrutura colonialista na qual os proprietários de terra controlam o país, controlam o governo. Por mais progressista que sejam os governos que eventualmente passem, estão sempre à mercê da bancada do agronegócio. E ela vai além. Essa mulher, minhas amigas, ela já foi ameaçada de morte. Ela sofreu o diabo. Sofre até hoje. Ela diz que no Brasil, dos 10 agrotóxicos mais vendidos, 5 são proibidos aqui na União Europeia. Um deles, a atrazina, atrazina, nunca ouvi falar, quarto no ranking de vendas no Brasil, foi proibido na União Europeia justamente por estar entre as substâncias consideradas extremamente tóxicas, associadas a cancro, a câncer diversos. Então ela denuncia tudo isso, ela denuncia com números, com fatos, não é? Então, assim, recomendo, viu? Procurem conteúdos dela para aprofundar nisso, vocês não vão se arrepender do conhecimento, do furar a bolha, né? Fala aí, Ana. Roberto, se não fosse tão suspeito o negócio dos agrotóxicos e da indústria química, não se vinha falando já, há 3 dezenas de anos que há resistentes em França. Foram mortos jornalistas, foram ameaçados dirigentes de empresas que começaram a entrar em colapso com eles próprios, porque estavam a intoxicar a população e eles sabiam o que estavam a fazer. E há estudos imensos sobre isso, não é? Que estão muito, muito guardados, muito trancados a 7 chaves. Exato. Quando tu disseste que ela foi ameaçada, eu estava precisamente para levantar a mão e dizer, ela tem a cabeça a prémio. Sim. Estas pessoas são de facto heróis e heroínas que nos estão a tentar defender, porque são pessoas que acabam muitas vezes a ser assassinadas porque não há neste mundo proteção para estas pessoas. Não há. Até haver uma evidência depois muito grande que eles põem cá fora e então depois começam a ser protegidos, são pessoas que arriscam a vida de uma forma extrema. Sem dúvida, são heroínas missionárias. E tudo que ela está trazendo é informação. O mundo é um só. Tem ser humano aqui na Europa, tem ser humano no Brasil. Então, se proíbe o agrotóxico aqui na Europa porque faz mal, por que no Brasil ele não é proibido? A pergunta é muito simples. É muito simples. Dinheiro, pressão, lobby. O agro não é nada pop. No Brasil tem esse lema, são pequenos insertos propagandísticos nas redes de televisão, nem sei se deve ter ainda hoje, eu não assisto mais televisão, que diz que o agro é pop. O agro é pop. Pop nada. Pop nada. Uma das consequências também é a questão dos oprimidos. Quem vai trabalhar nesses ambientes são os oprimidos, são aqueles sem muitas oportunidades na sociedade. E nesse sentido, minhas amigas, eu trago aqui também outra preciosidade. Quem tiver o tempo, a oportunidade, precisa conhecer esta obra. A Política Sexual da Carne, de Carol Adams. A relação entre o carnivorismo e a dominância masculina. A relação entre o carnivorismo e a opressão, que é o que estamos a falar aqui, opressão de toda a ordem. Isso nada é mais relacionável à psicosfera, que nós estamos tratando hoje aqui, viu, Anabela? Poluição e psicosfera, esqueci de falar para a Anabela, que é o capítulo do André Trigueiro que a gente está estudando. Isso aqui diz respeito diretamente à psicosfera. É a opressão exercitada pelo mundo agro, não é agropop, agropecuário, sobre os mais fracos, os mais oprimidos. E a mulher, estamos aqui, não é, cercado
de missionárias femininas, não é? Vocês não fazem ideia, minhas amigas, vocês não fazem ideia do que aconteceu e acontece até hoje em termos de marketing, em termos de conexões entre essa indústria e a exploração feminina. É um negócio incrível. É uma leitura altamente recomendável. Ela fala de uma sobreposição e transversalidade de opressões. Não é só a opressão, a dominação masculina, porque é tipicamente masculino isso. Ela vai tratar disso com profundidade. Que ocorre sobre animais, mulheres, negros, indígenas, etc., 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 sob o domínio do sistema, sob o domínio da Matrix. É uma obra libertadora. Libertadora. Recomendo muito, tá? Eu li, resumi, tirei pequenas notas e estou usando, vou usar por aí, enfim, algumas falas onde for adequado. Deixa eu ver aqui. Olha, tô no fim, chegou no fim. Diga aí, alguém que... Roberto, uma nota muito, muito rápida, muito positiva do nosso dirigente da PJ em declarações ao Parlamento. Extraordinária a forma como ele desmonta esta ficção da nossa invasão de imigrantes e a definição que ele dá de imigrante. É fabuloso, é mesmo para ouvir. Eu tenho o link no WhatsApp, não sei se sei partilhar. É o dirigente da Polícia Judiciária Portuguesa. Merecia, assim, 2 páginas de jornal amanhã na primeira manchete, porque o senhor realmente teve uma atitude e depois com uma posição e uma moderação e uma calma que desmontou toda aquela má educação e aquela agressividade, aquele teatro, aquele circo que se está a transformar o mundo político, não é? Que herdou muito de Itália há 20 anos esta parte, desde que entrou a Cicciolina, passou tudo a ser um circo, e então agora os portugueses também estão a herdar um pouquinho essa má educação e essa agressividade e essa falta de postura, mas ele arrasou com os argumentos, dados estatísticos, o porquê de tantas mulheres sul-americanas, ou venezuelanas, brasileiras, enfim, whatever, o porquê delas estarem na cadeia, o sexismo, lá está, o tráfico humano, aquilo que nós estamos a fazer e as consequências que eles estão a ter. O discurso tem que ser feito ao contrário. E ele consegue, com os argumentos todos, legais e de dados que ele tem, consegue fazer esse esclarecimento assim. Água transparente. Vamos lá agora ver se os nossos... E depois fala nos paquistaneses, nos bengali, todos aqueles que entraram, e desmonta esta história da criminalidade provocada por estrangeiros. Diz, atenção, vamos lá agora ver dados, porque nós estamos aqui a utilizar... Olha, imagina, no meio político, o senhor afirmar uma coisa destas, não é? Então, vamos lá agora desmontar aqui estes argumentos que não podem ser usados para discursos políticos e para fações políticas. A realidade é esta, e ele é o representante da proteção e da criminalidade em Portugal. Foi brutal. Veio agora a ideia no contexto que estavas a dizer. Compartilha com a gente isso. Se tiveres à mão, depois compartilha. É fantástico. Tá fechado. Eu peço-te que sejas depois tu a partilhar, está bem? Eu partilho contigo para o WhatsApp, porque eu sou uma nova a fazer essas coisas. Tá bem. Manda que eu faço. Meus amigos, vocês perceberam como a gente está falando aqui de poluição e psicosfera e como a gente migrou para todos os ambientes terrestres problemáticos? Vocês percebem como tudo está umbilicalmente conectado? É incrível. E para fechar aqui a noite, a última parte aqui, a última caixinha, é a caixinha da ética animal, não é? Os nossos irmãos que sofrem tremendamente por conta disso, não é? Desse ambiente. E aqui eu trago para vocês, para a gente fechar a noite com o astral lá em cima. Aqui vocês veem a imagem de uma fundação espanhola, é um santuário espanhol chamado El Hogar. A Fundación El Hogar, o lar, não é? É um santuário que acolhe animais recolhidos, sejam eles silvestres, sejam eles domésticos,
E, assim, é um lugar fantástico. Depois eu vou colocar o link para vocês ali do vídeo de apresentação do YouTube deles. E é para mostrar para a gente que o mundo tem jeito, né? Tem muita gente, e a gente bate nessa tecla, né? Tem muita gente se virando, trabalhando anonimamente e realizando muito para reduzir a poluição que a gente está conversando aqui, poluição física, poluição psicosférica, poluição biosférica, para preservar a vida, para respeitar a natureza, respeitar a Mãe Gaia. Então tem uma galera, tem muita gente nesse sentido, não é? E eu digo isso aqui fechando, porque é como que um pedido de desculpas que eu, Roberto, estou falando de mim, tá? É um pedido de desculpas que eu apresento ao reino animal por ter feito tanto que eu já fiz, né? As toneladas de carne que eu já comi na minha vida. E é muito, muito pessoal, viu? É muito pessoal. É o início de uma retribuição minha, não é? Poder ter, e aqui eu falo para vocês assim em primeira mão, poder ter um ambiente como esse, essa fundação, esse santuário como um parceiro. O que é? Que parceiro é esse? É que vai acontecer em setembro, se Deus quiser, o projeto Bike for Life, que é aquele que a gente já fez aqui em Portugal, já fez em outros países e tal, e que vai acontecer na Espanha, e que o primeiro apoiador, primeiro que vai chancelar o nosso projeto, será a fundação, será o El Lugar, a Fundação El Lugar. Estou conversando com eles assim pelo e-mail direto. Vou chegar de bicicleta lá na região de Barcelona, fica na região de Barcelona o santuário, e vou ter assim puxa vida, uma alegria imensa de ficar lá uns 3, 4 dias, o tempo que eles deixarem eu ficar lá, para trabalhar no santuário, para conversar com eles, para trocar ideias sobre tudo isso que a gente fala aqui, sabe? Porque lá a pegada é essa também, é espiritual, é filosófica também. E, enfim, vai ser enriquecedor e óbvio. Vou compartilhar tudo que vai acontecer lá online aí com vocês, vamos conversar direto, quem sabe até fazer um encontro direto lá da fundação, não é? E aí para mostrar a gente que tem jeito, né? O mundo tem jeito, a gente tem que seguir fazendo tudo que tiver ao nosso alcance. Como a Ana Paula falou, todo santo dia, um pouquinho, falar um pouquinho, fazer um bocadinho, cada um de nós, sem cessar, sem se deixar esmorecer pelo desânimo, né? Que porventura venha do lado de fora do noticiário, enfim, fazendo a nossa parte e contando com apoio, não é? A gente se ajuda aqui, vocês, todo mundo junto nessa, não é? Não vai ser só na real esse projeto ciclístico, vocês vão estar juntos. Vocês vão estar juntos na bicicleta o tempo todo, né, no caminho, nas palestras, lá na fundação. Nós vamos estar juntos o tempo todo, nos apoiando, não é? É isso que a gente precisa fazer. Então, minhas amigas, puxa vida, deu para vencer aqui o conteúdo, não é? Agradeço aí imensamente, abro aí a palavra, né? Quem quiser dar uma palavrinha, por favor, não é? Para não ficar só o tagarela aqui falando. Quem quiser acrescentar alguma coisa, enfim, fique à vontade. Só em consequência do que disseste agora, posso, Roberto? Ser muito rápido, muito rápido. Claro. Quando nós esmorecemos, e acontece-me e acontecerá a todos, é importante realmente não pensar nos noticiários nem nas notícias que nos apresentam e pensar logo naqueles 70 milhões que fazem parte daquele grupo, nos outros 90 milhões que fazem parte do outro grupo, pensar que já são muitos milhões juntos. Porque senão esmorecemos mesmo e sentimos-nos a cada dia rodeados de uma maioria que não faz, que não quer ouvir, que não quer perceber, e não podemos focar-nos nisso, temos mesmo que focar naquela pessoa que se calhar nós conseguimos tocar, ou pelo menos focar-nos em nós próprios e pensar que a nossa consciência vai ficar tranquila. Porque isto diz respeito àquele trabalho de dentro para fora. O trabalho está a ser feito dentro de nós. A partir do momento que ele esteja feito, esse primeiro degrauzinho, nós temos que sentir que já começamos a conseguir subi-lo. E se depois tocamos alguém, melhor. Mas pelo menos nós estamos com a nossa consciência já ali mais tranquila, não é? Dentro de todo o nosso discurso, que pode ser integrado nas filosofias várias, mas se a maioria é espírita, nós sabemos bem do que estamos a falar. A evolução é nossa, é individual, é própria. Então, vamos trabalhar por isso
e fazer o que Jesus nos mandou, no fundo, não é? Semear. Fechado. Onde cai a semente, a parábola do semeador é clara. Onde ela cai, já não nos diz respeito, não é? Mas é claro o Evangelho nisso. Assina embaixo. Assina embaixo, é isso aí. Maria Moraes, diga, minha amiga. Eu só queria falar uma coisinha, é que tem todo esse lado aí que nos preocupa, né? Nossa, a gente vê muito sofrimento aí no mundo animal e todos causados, infelizmente, a maioria causados por nós mesmos, né? Mas, por exemplo, aqui na Holanda tem algo que me alivia um pouquinho o coração, é que aqui tem muitas instituições que tratam do bem-estar dos animais. São todos dependentes de doações, né? Recebe pequena ajuda do governo, mas aqui tem até um sistema que tem ambulância, tem uma instituição na Holanda toda, né? Que eles têm uma ambulância para recolher animais que foram machucados, feridos, né? E eu passei por uma experiência que eu vi um pássaro morto lá no parque, desculpa, gente. Onde eu faço as minhas caminhadas, né? E ele estava machucado, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para casa, mas eu não sei cuidar dele, né? Aí tinha uma senhora passeando no parque com o cachorrinho dela, aí eu falei, nós ficamos meia hora tentando ligar para essa instituição, meia hora não, um tempo. Aí eles falaram, olha, se vocês puderem trazer aqui, a gente cuida era um hamster, não sei como chama esse passarinho em português, aquele branco e preto, passarinho assim, né? Aí ela falou assim, aí a mulher falou, não posso, eu também não tenho como levar. Aí ela deu umas dicas para a gente, né? Aí, de repente, a gente viu uma senhora que vinha, nós achamos que era alguém que cuidava do parque, né? Porque ela estava com o uniforme, mas o uniforme dela, porque ela era motorista de ônibus, a gente de longe, né? Ela estava com o filhinho passeando ali. Quando ela chegou, ela falou, não, ela falou assim, eu levo ele para casa, eu vou levar, pegou o passarinho, olhou, né? Que a gente nós não tínhamos conseguido nem pegar o passarinho, que ele estava enfiado lá dentro, correu para dentro do bosque, né? Ela pegou o passarinho, ela falou, vou levar para casa. Ela falou, minha mãe mora aqui perto, por acaso eu vim passar aqui à tarde na casa da minha mãe e vim passear aqui. Aí, coincidências, né? Aí ela falou assim, eu vou levar ele para casa, eu vou cuidar, e se realmente eu não conseguir, aí eu levo ele para o pessoal lá da ambulância. Aí ela disse assim, por acaso... Aí nós falamos, eu pensei que você fosse estar aqui. Ela falou, não. Aí ela falou que ela era motorista de ônibus. Né? Ela falou, por acaso eu sou aquela que toda vez que tem um animal machucado, o pessoal já me chama e eu vou lá e eu dou um jeito de ajudar. Nossa, eu voltei para casa assim, com o coração aliviado, e pensei, meu Deus, se aquela senhora tivesse aparecido, eu ia trazer o passarinho para casa de qualquer forma para ajudá-lo, né? Porque eu não consigo... Mas eu falei, mas eu não tenho esse conhecimento de saber, né, o que fazer, né? E aí, quando eu cheguei, uma amiga minha falou assim, mas você não ficou com receio? Se você ia trazer esse passarinho para casa, ele podia estar doente, trazer doença. Eu falei, eu nem pensei nisso, gente. Eu só pensei que eu não conseguiria deixar o pássaro lá se batendo, porque ele tinha quebrado a asa, né? Não sei como que ele tinha quebrado a asa. Eu não ia conseguir voltar para casa e deixar o passarinho sabendo que ele estava sofrendo lá, gente. Então, aqui tem esse sistema, sabe? Tem muito trabalho bonito aí, sabe? Mas são pequenas gotinhas d'água nesse oceano de sofrimento para os animais que a gente sabe que no mundo inteiro, né, gente? Mas é assim, né? Mas isso ajuda a gente a não perder a esperança de que tem muita gente fazendo coisas boas aí, que tem muita gente que se preocupa com o bem-estar dos animais. Tem até uma organização que trabalha para socorrer os burrinhos lá no Oriente Médio, né, que faz aqueles trabalhos. Eu não aguento ver a propaganda deles. Eu não aguento porque o meu coração se despedaça quando eu vejo aqueles burrinhos carregadíssimos. E essa instituição, eles ajudam, eles recolhem, assim, sabe, ajudam para que esses animais tenham um pouquinho mais de qualidade de vida, ajuda as pessoas que dependem desses animais. É um trabalho muito bonito, muito bonito. Então, a esperança. Né? Obrigado. Entregou muita esperança agora, hein? Nos entregou muita, Maria. Esse relato é emocionante, poxa vida, não podia
podia fechar de melhor maneira. Desculpa, mas eu me emociono quando essas coisas acontecem. Eu fico muito tocada. Aí eu fico imaginando a Maria como emissora de resíduos, né? Com esse ato dela, olha os resíduos que ela emitiu para a psicosfera, né? E a senhora, eu voltei para casa leve, porque eu falei, encontrei uma alma boa que sabia como ajudar esse passarinho para que ele seja recuperado e volte a voar lá naquela região tão bonita onde a gente vai passear. Eu sempre vou fazer minhas caminhadas, né? É pertinho daqui da minha casa, mas muito bonito. Lá eu me sinto, eu digo que lá é o Santuário Verde, é o meu Santuário Verde. É tão lindo, gente, é tão lindo, muito lindo. O dia que quiser compartilhar as fotinhas do santuário, por favor, compartilha, tá? Tem algumas lá no meu Facebook. Então tá, gente. E essas entidades, como essas que a Maria Moraes citou, assim, vivem sempre numa luta, né? Em busca de recursos. Essa Fundação El Hogar também. Então, assim, o que a gente combinou com eles, olha, vamos lá, por onde eu puder falar de vocês aí na Espanha e pedir que conheçam e que apoiem, vou fazer. Então, esse é o nosso acordo, né? Vou divulgá-los, vou pedir que ajudem-nos e enfim, vamos ver o que acontece. Mas não é fácil, tá? A vida dessas entidades não é fácil. Não é fácil. Eles estão sempre vendendo almoço para comprar janta. É um negócio seríssimo. Nunca posso deixar de fazer este comentário. Quando há uma entidade destas, nós temos que pensar sempre que temos sempre €1. É, né? Entre todos. Um Temos um. E se pensarmos que somos 100, ou somos 200 ou 1000, já é uma grande ajuda que chega. Pensar no 1 e no facilitar essa passagem desse €1 faz tudo, faz tanta diferença. Assim. Minhas queridas amigas, era isso para hoje, viu? Agradeço demais, assim, né, vocês estarem aí, a atenção, a força, as vibrações, a resistência, não é? Que eu sei que não é fácil. A ideia não era avançar tanto assim, não é? Mas, enfim, como vocês é que mandam, eu sou apenas o servidor, o executor, eu obedeço. Gente, eu que agradeço. Obrigado, tá? De coração. Fiquem com Deus, tá bem? Melhoras, Maria, melhoras aí, se cuida. Vitamina C, limão, Milena também. Tenta Obrigada. descansar do ecrã, minha amiga, tenta descansar do ecrã. Obrigada. Tamo junto. Maria José, obrigado, gratidão. Ana Paula, Carol, Anabela. Obrigada. Deus, Fiquem boa bem noite. todos. Peço desculpa por estar tão ensonada, tão cansada, mas apanhei alguma coisa.